A igreja está feliz? É muito um motivo de muita alegria estar aqui novamente nessa cidade. Já tive aqui há uns anos atrás, quando a igreja era no outro ponto. E mais uma vez o Senhor me permitiu estar aqui para falar de sua palavra. Que você nessa noite abra o seu coração. Eu sei que Deus já tem falado desde ontem. Falou ontem, falou hoje pela manhã, já falou aqui também. E sei que Ele vai continuar falando aos nossos corações. Que você não rejeite a palavra, mas que você saia daqui nessa noite com ela no seu coração. Eu sou a missionária Gleice Kelly, como foi dito, de lá da sede da Alagoinhas. E eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Quero agradecer aos meus pastores pela confiança e pela honra de estar aqui no primeiro congresso trazendo a palavra do Senhor. E sem me demorar, eu convido que você abra a palavra do Senhor no livro de Levítico. Levítico, capítulo 6. Todos estão me ouvindo bem? Não se preocupe não, que eu falo bem baixo. Quem me conhece sabe que não. Eu falo baixinho, baixinho. Levítico, capítulo é o 6. O versículo é o 12. Todos acharam? Que diz: o fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Repita comigo, diga: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você pode dar glória a Deus? Aleluia, Jesus está aqui para receber a minha, a sua adoração. O texto que acabamos de ler fala de como eram oferecidos sacrifícios lá na antiga aliança, no tempo de Moisés. E Deus enfatiza muito bem que não pode deixar o fogo se apagar. Todas as manhãs o sacerdote teria que ir lá, tirar as cinzas, colocar mais lenha. Porque era a responsabilidade do sacerdote manter as chamas acesas e não deixar o fogo se apagar. Era a responsabilidade dele que foi dada por Deus. Ele toda manhã tinha que ir lá fazer isso continuamente, porque a ordem do Senhor foi clara: o fogo não pode se apagar. Eles têm que estar sempre aceso. E o sacerdote obedecia a palavra e toda manhã estava lá tirando as cinzas, colocando mais lenha, para que o fogo não se apagasse. Hoje, nós não precisamos, no sentido literal da coisa, fazer um altar, atear fogo, tirar as cinzas, colocar a lenha. Por que, Kelly?
Porque o altar somos nós. Diga, o altar sou eu. Por que eu sou o altar? Porque eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Diga, eu sou o altar de Deus. Diga, eu sou morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus, Ele acendeu o fogo do Espírito em nós, quando derramou sobre nós o seu Espírito. Quando Jesus estava aqui, Ele falou que precisava ir ao céu, para que o seu Espírito pudesse vir e morar em nós. Então Deus já acendeu o fogo em nós no dia de Pentecoste. A chama já foi acesa dentro de mim. Diga, a chama da presença de Deus já foi acesa dentro de mim. Você crê? Manter essa chama acesa. A chama do avivamento. A chama da presença de Deus. Não é uma opção. É o dever do cristão. Nós é que temos que manter essa chama acesa. Assim como no passado era a responsabilidade do sacerdote manter a chama acesa no altar, hoje a responsabilidade é minha, é sua, de manter a chama do avivamento, a chama da presença de Deus, a chama da fé, o fervor espiritual acesa dentro de nós. Diga, a responsabilidade não é do vizinho. Diga, a responsabilidade de manter a chama acesa é minha. Eu te peço que você abra a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo. Timóteo, capítulo é 1. O versículo é o 6. Que diz: por este motivo te lembro que não deixe se apagar dentro de você a chama do dom de Deus. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: não deixe a chama se apagar dentro de você, Timóteo. Isso enfatiza que a responsabilidade de manter a chama acesa dentro de nós somos nossa. Isso enfatiza que também que a chama, ela pode se apagar dentro de nós. Quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo: olha, cuida, não deixa que essa chama se apague, é porque ela pode se apagar, sim ou não? E a responsabilidade de mantê-la acesa é nossa. E você pode estar se perguntando aí: e como manter a chama acesa, Kelly? Como manter a chama do avivamento acesa dentro de mim? Porque nós já aprendemos o que é avivamento. Nós já aprendemos várias coisas aqui. Mas o Senhor não quer que você viva um momento apenas em sua presença. Ele quer que você viva uma vida cheia de sua presença.
Ele quer que o fogo esteja queimando aí dentro de você todos os dias. Ele não quer de lá de cima olhar para você e ver você se apagando, mas quer olhar lá de cima e ver você com a chama acesa. E ela precisa manter acesa dentro de mim e dentro de você. E para que essa chama continue acesa dentro de mim e de você, é preciso ter uma vida de oração. Em 1 Tessalonicenses diz que devemos orar sem cessar. Por meio da oração eu me relaciono com Deus. E quando eu me relaciono com Deus, a chama, ela fica acesa dentro de mim. Tudo que o diabo quer é que você pare de orar. Tudo que o diabo quer é que você pare de se relacionar com o seu Deus. Porque quando você para de orar, é como tirar uma brasa de dentro da fogueira. O que é que acontece quando eu tiro uma brasa de dentro da fogueira? Se apaga. Por isso eu e você, mulheres de avivamento, precisamos ter uma vida de oração contínua na presença do Senhor. Por que eu preciso ter uma vida de oração contínua, Kelly? Porque quando as lutas virem, eu vou entrar dentro do meu quarto, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou dizer: Deus, eu não aguento mais. Senhor, essa prova está grande, a luta está grande. E quando você menos espera, a presença gloriosa do Senhor começa a adentrar dentro do seu quarto. E aquela dor que você estava sentindo, ela já não dói mais como ontem. Quando eu tenho uma vida de oração, os problemas ele pode vir, mas não vai me derrubar. Quando eu tenho uma vida de oração, o diabo se levanta, mas uma mulher que ora, uma mulher avivada, sabe que ele se levanta para cair. Uma mulher de oração sabe que quando o mar está revolto, quando as ondas estão grandes, mas uma mulher de oração sabe que o Deus Todo-Poderoso, Ele pode acalmar a tempestade, o vento. Uma mulher de oração não se intimida quando o inimigo se levanta em afronta. Ela ora, porque ela sabe que Deus ouve a sua oração. Uma mulher avivada não pode deixar de orar. Uma mulher avivada não pode deixar de se relacionar com Deus. Se eu tenho uma amizade com alguém e eu paro de falar com esse alguém, automaticamente o nosso relacionamento vai se esfriar. Mas para manter a chama acesa, você precisa orar. Diga: eu preciso orar. Se você lembra quantas vezes você orou neste dia, é porque você orou pouco. Se você pode dizer: Kelly, hoje eu orei 3 vezes, então orou pouco. Porque quando eu lembro quantas vezes eu orei pouco. Porque nós temos que viver uma vida de oração. Se eu vou para a rua, eu vou para a rua orando, falando com o Senhor. Se eu vou comprar uma roupa, eu entro no vestiário falando com o Senhor. Se eu vou fazer mercado, eu vou no mercado falando com o Senhor. Se eu vou para o trabalho, eu vou para o trabalho falando com o Senhor. Se eu vou para a igreja, eu vou para a igreja falando com o Senhor. Vida de oração. Para manter a chama acesa, é preciso ter uma vida de oração. E cadê as mulheres avivadas que oram? Cadê as mulheres avivadas que oram? Cadê as mulheres avivadas que entram no quarto sabendo que a situação vai ser diferente quando sair do quarto? Cadê as mulheres avivadas que oram? Te peço que se coloque de pé. Porque se tem mulheres avivadas que oram, eu quero te convidar a orar. Eu quero orar por essa igreja, pela igreja missionária para sentar aqui em Nova Açores. Você crê que a oração pode fazer algo impossível? A oração, ela surte muito em seus efeitos. E a dimensão espiritual dessa igreja vai mudar através da oração. Tudo que está impedindo o crescimento vai mudar através da minha e da sua
Oração, eu sei que já foi orado ontem, hoje, mas o Senhor me dá autorização de orar. E eu te convido, mulheres guerreiras, feche os seus olhos, comece a apresentar esta casa ao Senhor. Pai, eu não sei qual é o principado, qual é a potestade que rege esta cidade, mas o que eu sei é que ele tem que se submeter ao Senhor. E nessa hora, Deus, eu juntamente com as mulheres avivadas que ora, começa a levantar o clamor neste lugar por esta igreja. Ah, Senhor, haverá salvação neste lugar, haverá cura neste lugar, haverá libertação neste lugar, haverá conversão neste lugar. O número de membros se dobrará. Ah, o número de jovens se dobrará. O número de crianças se dobrará. Aqueles que não queriam trabalhar vão começar a querer trabalhar. Aqueles que não queriam fazer nada vai começar a queimar no coração a chama. E toda ação maligna que prende, que atrofia, que paralisa, que tenta parar essa obra, seja agora repreendida em nome de Jesus. A mulher que ora começa a me ajudar em oração, dizendo: Senhor, quebra as cadeias que prendem, quebra as cadeias que prendem. Já começa a ouvir os portões de ferro sendo quebrado, já começa a ouvir as correntes de ferro sendo destruída, já começa a ouvir o barulho do Senhor trabalhando e pelejando. Aonde tem uma mulher batizada com o Espírito Santo, aonde tem uma mulher avivada, começa a guerrear, porque essa igreja mudará, a atmosfera dessa igreja mudará. Começará um novo tempo. Oh, missionária Marlene, assim diz o Senhor. O Senhor te reveste de força, o Senhor te reveste de autoridade. Não é hora de parar, não é hora de retroceder, não é hora de desistir, porque se levantou, porque o inimigo está furioso. O Senhor nessa noite toca na sua saúde, o Senhor nessa noite coloca no seu coração discernimento, visão espiritual. A sua visão mudará, a sua mente mudará, a forma de você trabalhar aqui mudará. Tudo será novo, tudo será novo, tudo será diferente, tudo será diferente. As portas vão começar a se abrir, as portas vão começar a se abrir. Pessoas que não estão trabalhando vão trabalhar e começar a abençoar essa obra. Aquilo que tem atrofiado essa obra financeiramente, nessa noite cai por terra pelo poder da oração. E se tem aqui neste lugar mulheres avivadas, mulheres que oram, começa a aplaudir ao Senhor e glorificar o seu nome e exaltar o seu nome. Se assente dando glória a Deus. É noite de avivamento, é noite da chama queimar em nossos corações. E para manter essa chama acesa é preciso primeiro o quê? Diga, ter uma vida de oração. A oração é como lenha que se coloca no fogo do nosso coração, garantindo que a chama da presença de Deus permaneça viva e acesa dentro de nós. A oração muda decreto, a oração muda história, a oração muda diagnóstico de médico. Alguns dias atrás eu acordei com uma mancha na minha perna e coçava e ficou irritado. E eu olhei e falei assim: oxe, foi uma muriçoca que mordeu e fez um carocinho. E aquilo começou a crescer, crescer, crescer. Começou aqui perto da coxa, estava descendo já lá para baixo. Incomodava, doía, coçava, queimava. Só passava quando eu colocava gelo em cima. Isso foi da quinta para sexta. E eu fiquei sexta, fiquei sábado. Fui domingo para a igreja, pela misericórdia, porque o negócio doía, queimava de uma forma que eu nunca tinha visto, nunca tinha vivido. Isso foi sexta, sábado, domingo, segunda. Na terça-feira eu não aguentei mais. O marido falou: vai no médico. Eu fui no médico. Quando eu cheguei no médico, o médico falou assim:
Gleice Kelly, isso aí foi uma aranha marrom que te mordeu. E aqui nós não temos a medicação para você tomar. Você precisa procurar posto. E eu fui nesse posto tal, nesse lugar que ele falou. Chegando lá, o médico falou assim: isso aí foi uma aranha marrom que te mordeu. Só que aqui nós não temos a medicação. Você vai ter que ir no posto do seu bairro. Peguei uma moto, fui pro posto do meu bairro. Aí o médico me atendeu e falou assim: isso aí foi uma aranha marrom que te mordeu. E aqui também não tem a medicação. Você vai ter que ir para a UPA da Santa Terezinha. E ele falou assim: isso aí vai infeccionar, vai crescer uma bolha, vai estourar, vai necrosar, porque esse é o processo que acontece quando uma aranha morde. Eu liguei para o Léo, falei: Léo, me pega aqui no posto. O Léo é esse, me leva ali na UPA. E ele foi lá, me pegou no posto, me levou para a UPA. Eu cheguei na UPA 11 e pouca, saí da UPA, era quase 5 horas da tarde. Resumindo, o médico de lá também disse que foi uma aranha. Me passou a medicação. Eu tomei a medicação. Fiquei lá em observação. A Fabiane já foi mordida de aranha. Ela sabe que fere, inflama, faz bolha, fica feio, fica horrível. Tem que tomar antibiótico, tem que tomar tudo isso. E o médico falou que tudo isso ia acontecer com a minha perna. E quando eu cheguei em casa, eu botei a mão e falei: não vai ferir, não vai fazer bolha, não vai inflamar, não vai infeccionar. Você vai secar em nome de Jesus. Passou um dia, nada de bolha. Passou o segundo dia, nada de ferida. Cheguei em casa na terça-feira, 5 horas da tarde. Me arrumei, fui para a célula. Voltei da célula. E eu quero dizer o que? Há poder na oração. Não feriu, não fez bolha, não infeccionou. Quando nós oramos, Deus muda decreto médico. Quando nós oramos, vivemos o sobrenatural do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: não pare de orar. Mantenha a chama acesa. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus? Pode misturar essa palma com glória a Deus e aleluia. Enquanto você adora, Deus visita a sua casa. Enquanto você glorifica, Deus visita a sua família. Como manter a chama acesa, Kelly? Primeiro, tendo uma vida de oração. Como manter a chama do Espírito, do avivamento acesa, Kelly? Lembre-se dos feitos do seu Deus. Salmos 105. Lembrai-vos das maravilhas que Deus fez e dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Temos a tendência de se esquecer do que é bom e ficar recordando. Temos a tendência de esquecer o que é bom e ficar recordando o que é ruim. Por isso que para manter a chama acesa em nossos corações, precisamos trazer à memória diariamente os feitos do Senhor. Por que, Kelly? Porque quando a luta vem, aí você lembra que o Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Quando as coisas estão difíceis, quando você pensa que está desanimando, quando você pensa que vai desistir, você traz à memória todas as maravilhas que o seu Deus já fez. E isso aquecerá o seu coração e a chama vai continuar acesa dentro de você. Todas as vezes que eu trago à minha memória os feitos de Deus, eu percebo quanto Ele é poderoso. E a minha situação difícil aqui é nada diante dEle. Quando eu estava na UTI com Helena, e os médicos vinham e diziam: o diagnóstico é esse, mãe. O diagnóstico esse é esse, mãe. O diagnóstico é esse, mãe. Eu lembrava
do Deus que eu sirvo e que é poderoso. Que um dia uma mãe chegou até ele e falou: a minha filha está em casa terrivelmente endemoniada. E ele liberou uma palavra e ela foi curada. Eu lembrava que o Deus que curou no passado por meio de uma palavra é poderoso para liberar uma palavra lá e ela sair da UTI como saiu. Está ali uma bênção. Então todas as vezes que você estiver desanimando, traga à memória os feitos do seu Deus. Traga à sua memória o quanto Ele é poderoso. Ele criou os céus e a terra do nada, por meio da sua palavra. Ele liberou uma palavra e disse: haja, e assim houve. Com o servo do centurião não foi diferente. O centurião chegou até ele e falou: o senhor não precisa ir lá, basta o Senhor liberar uma palavra. E o mesmo Deus está aqui nessa noite e pode liberar uma palavra para sua casa, para sua família, para sua parentela, para essa situação difícil e ela ser mudada. Lembra dos feitos do seu Deus e a chama arderá no seu coração. A palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel, eu queria água, estava preso no Egito e o Senhor os libertou. A palavra do Senhor nos diz também que Maria Madalena estava presa por demônios e o Senhor a libertou. Pedro estava preso na cadeia e ele foi liberto, o Senhor libertou. O gadareno estava endemoniado, preso nas garras de Satanás e o Senhor libertou. É desses feitos que nós precisamos encher a nossa mente e não de série apenas de Netflix. Nós temos que acordar e lembrar de todos os feitos do nosso Deus. Se Ele libertou no passado, queridas, Ele liberta hoje também. Se Ele operou no passado, Ele opera hoje também. Se Ele curou no passado, Ele cura hoje também. Não se esqueça dos feitos do Senhor. Ele salvou família no passado, a família do Zaqueu. Ele salvará a sua também. É nisso que eu e você precisamos se agarrar. Se agarrar na grandeza que o seu Deus é. O quão poderoso que Ele é. Ele é poderoso para libertar o seu marido. Ele é poderoso para libertar o seu filho. Ele é poderoso para te libertar também. Ele não mudou. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. E assim a sua chama ela ficará acesa. Ao olhar para a Bíblia também lembramos que Ele é provedor. Ele proveu no passado e Ele vai prover hoje também. Por quê? Porque às vezes a situação fica tão difícil, querido. A situação ela fica tão complicada que você começa a duvidar se Deus pode fazer mesmo ou não. Isso não te faz uma pessoa incrédula, ruim, desviada. É porque tem lutas que são tão grandes, batalhas que são tão grandes, dores que são tão grandes, que você fica com os olhos fixados na dor, no problema, e esquece no Deus poderoso que você serve, que pode prover, que pode fazer, que pode realizar. É disso que a igreja precisa lembrar todos os dias, para a chama ficar acesa. O que é uma falta de dinheiro diante do Deus que é o dono do ouro e da prata? O que é uma doença diante do Deus que diz: eu sou a cura, eu sou o Deus que te sara? O que é uma pessoa opressa diante do Deus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade que sou eu te libertará. É desses feitos que eu e você precisamos lembrar todos os dias. Os seus feitos são incontáveis. Eu poderia passar aqui a noite citando um por um do que Ele já fez
e do que Ele faz, continua fazendo. Traga à sua memória todos os dias os feitos do seu Deus, e assim a chama não se apagará. Não deixe Satanás minar o seu coração com incredulidade. O que é um câncer diante do Deus poderoso? Ele cura. Ele muda diagnóstico. Ele faz o que ninguém pode fazer. Aonde eu for, eu me comprometi em contar ao Senhor algo que eu vi. No tempo, na estadia que eu passei naquela UTI, eu passava pela incubadora número 1, que tinha um bebê lá chamado Lorenzo. Ele teve infecção generalizada grau 3. Ele teve hemorragia cerebral grau 3. Ele teve a sepse. O corpo dele era preto porque sua carne estava podre. Quando as enfermeiras iam fazer a higienização dele, a pele do corpo dele saía. O médico disse para a mãe dele: pode preparar tudo porque ele só tem 3 dias de vida. Quinta-feira eu estava com essa criança, e essa criança andava, essa criança falava, essa criança corria, essa criança me chamou de tia. Esse é o meu e o teu Deus. Ele continua operando milagres. Ele continua fazendo. Não deixe a chama da fé se apagar. Não deixe de acreditar que Deus faz, porque Ele continua fazendo. Ele não só fez, mas Ele continua fazendo. Testifico também de mim mesmo, da minha casa. Os médicos me disseram que eu não traria Helena para casa, e ela está aqui dando trabalho ao diácono. Isso não está restrito apenas a mim e nem a Evelyn, mas isso se estende a todo aquele que crê. Saia daqui com o coração queimando, que você serve a um Deus que faz, um Deus que muda a história, um Deus que cura, que transforma, que provê, que faz milagre. Esse é o meu e o teu Deus. Cadê as mulheres avivadas que vão glorificar o nome do Senhor? Cadê as mulheres avivadas que já vê pelos olhos da fé Deus agindo lá na sua casa? Cadê? Glorifica. Aleluias. Vocês estão entendendo? Para manter a chama acesa é preciso orar. Para manter a chama acesa é preciso lembrar dos feitos do Senhor. Para manter a chama acesa é preciso nunca se apartar da palavra de Deus. No livro de Josué, no capítulo 1, a igreja está aqui. Então glorifica o Senhor. Você não está proibido de dar glória a Deus, não. Josué capítulo 1, versículo 8. Deus disse a Josué e disse para mim e para você nessa noite: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenham cuidado de fazer conforme quanto tudo está escrito. Como manter a chama acesa, Kelly? Não se aparte de você essa palavra. Não se aparte de você essa palavra. Ela tem resposta para tudo aqui. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Tudo que o diabo quer é que você não leia a palavra, porque ela traz vida, ela liberta, ela traz clareza, ela traz resposta. Não se aparte de você a palavra. Leia a palavra,
medite a palavra, mastigue a palavra. Há muito tempo atrás esconderam a palavra. Há muito tempo atrás não era proibido ter a palavra. Só a igreja católica tinha acesso à palavra. Hoje a palavra é livre para mim, para você, e crente não quer ler mais a palavra. Quer tudo mastigadinho no Google, com a IA. Leia a palavra, ela vai te alimentar. Leia a palavra, ela vai te avivar. Leia a palavra, ela vai fazer com que a chama não se apague. As escrituras libertam, as escrituras santificam, a palavra ensina, exorta, fortalece. Ah, mas quando eu vou ler a palavra, aquelas vistas trúvias, eu não entendo nada. Menina, é eu pegar a palavra, dar uma leseira. O nome disso é demônio. Diabo agindo para que você não lê a palavra, mas diga a partir de hoje. Diga com fé, igreja, diga a partir de hoje. Tudo que me impede ler a palavra cairá por terra. Diga a preguiça, a inconstância, o diabo cairá por terra em nome de Jesus. E você não vai se apartar nunca mais da palavra. Ela tem resposta para você. Ah, mas eu quero a resposta do profeta fulano de tal, canela de fogo de Jeová. A resposta está na palavra. Eu pergunto e vocês respondem. A resposta está na... o ensino está na... a direção está na... a exortação está na... lendo a... eu tenho... chama. Vou testemunhar algo aqui. O Senhor me lembrou. Um dia, queridos, porque tem dias que a gente está meio assim, atribulado, sabe? Ou é só eu? Pois é. Tem dia que a gente está meio assim, revoltoso, angustiosa, né? O marido perturbando, as crianças, misericórdia. O trabalho, Senhor, só tem cobra. Eu sei, a luta é grande. E teve um dia que eu cheguei no Senhor e disse: Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, eu te peço, desiste de mim, porque não tem jeito mais não para mim. Eu me joguei no chão e orei: Deus, desista de mim, meu Deus, o catarro descendo e vocês descendo. E eu orando: Deus, e a palavra era essa: Deus, desista de mim, porque não tem jeito para mim não. O diabo falando no ouvido: tem jeito, não tem jeito. E aí a gente dá crédito. E eu comecei a dizer: Deus, desiste de mim, que não tem jeito para mim não. Aí Deus disse assim: Kelly, deixa de drama, levante aí e vá ler a palavra. E eu fui abrir E eu abri a palavra em Oséias capítulo 8. E o que tinha escrito lá em Oséias capítulo 11, versículo 8, Kelly: como poderei eu desistir de você, ó Efraim? A resposta para a sua vida está na palavra. Tudo o que você precisa está na palavra. E depois de ler aquela palavra, o meu coração incendiou. E aquela chama da presença de Deus invadiu o meu quarto de uma forma tão extraordinária. Eu pude compreender que tudo o que eu preciso é meditar na palavra. Para de correr atrás de gibi. Eu já vou ler como é que diz o meu signo, Sagitário. A resposta que você precisa está na palavra. Leia ela. Ela é luz. Ela vai clarear o teu caminho e vai impedir que você pise em pedras, buraco, escorpião, serpente. Diga: não se aparte. Diga para o irmão: diga: não se aparte de você a palavra. Como quer ele manter a chama acesa? Se agarre às promessas que estão escritas aonde? Se agarre às promessas.
Não duvide das promessas. Não se esqueça das promessas. Ah, mas se passaram tantos anos daquilo que o Senhor me prometeu e não se cumpriu. Deus, Ele não se limita ao tempo. Se Ele falou, se cumpre. Se Deus te fez uma promessa, se agarre a ela todos os dias. Viva à altura da promessa que você recebeu. Se comporte como alguém que já está vivendo a realização da promessa. Tudo que o diabo quer é que você se esqueça das promessas do Senhor. Por quê? Porque quando Deus te faz uma promessa, você se enche de alegria. Deus me prometeu. Eita, fui na igreja e Deus me prometeu algo, o seu coração ferve e você fica cheio de fé, mas aí vem o dia mau. Mas aí o tempo passa e você começa a duvidar da promessa. Mas a palavra do Senhor diz em Josué: todas as promessas que o Senhor fez a Israel se cumpriu. E ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Se agarre à promessa. Não duvide da promessa que está escrito, que crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Se a palavra disse, eu acredito. Se está escrito assim, eu acredito. Se Deus disse em sua promessa lá em Mateus capítulo 28 que estaria comigo, eu acredito. Ele está comigo. Diga, Ele está comigo. Ah, mas eu estou passando pelo fogo. Ele está com você no fogo. Você vai passar, não vai permanecer. É passagem. Eu estou passando pelas águas agitadas. Ele é poderoso para acalmar as águas. E é poderoso para abrir caminho e você passar a terra seca. É poderoso também para fazer você andar sobre as águas. Se agarre às promessas. Acredite que Deus está com você. No dia mau, no dia bom, Ele está com você todos os dias. Ele prometeu. Deus prometeu que não te abandonaria. Está em Salmos 27. Se Ele prometeu, Ele não vai te abandonar. O pai, a mãe, os amigos, os familiares podem abandonar. Mas Deus não vai te abandonar. Se agarre nessa promessa de que você tem um Deus que não te esquece de você. Isso fará com que a chama fique acesa. Deus prometeu vida abundante. Se agarra a essa promessa. Vida abundante Ele nos prometeu. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Vida abundante. Levante sua mão se você crê que eu vou profetizar. Deus, eu quero profetizar agora em teu nome. Porque a tua palavra me dá respaldo, Senhor, para isso. E eu quero profetizar vida abundante, Senhor, para a sua igreja. Vida abundante na área financeira. Vida abundante na área emocional. Vida abundante na área conjugal. Vida abundante em todas as áreas. Vida abundante ministerial. Se agarre às promessas do Senhor. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. O Senhor nos prometeu vida eterna. Diga, eu vou viver eternamente com o Senhor. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe da luta que eu estou sendo travada. Você pode estar aí pensando. Você está falando aí, mas você não sabe que era o problemão que eu deixei em casa. Eu quero te dizer que todas essas coisas não se comparam com a glória que há de ser revelada a nós.
Lá vamos viver em um lugar onde não tem choro, aonde não tem dor, aonde não tem ranger de dentes. Vamos passar a eternidade com o Senhor. Diga: eu não sou aqui, eu sou do céu e eu vou viver lá. Cadê a igreja avivada que vai morar no céu para glorificar o nome do Senhor? Aleluias! O Senhor me prometeu família salva. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Por que está duvidando que Deus vai salvar os seus irmãos e irmãs? Se Ele já prometeu, crê em mim e será salvo você e a sua. É as paredes. Deus vai salvar as cortinas. Deus vai salvar quem mora nela. E se Ele prometeu que vai salvar, Ele vai. Não duvide da promessa, porque o diabo fala: mas o seu marido está lá, ó, bêbado. Ah, mas o seu filho está lá, ó, drogado. Não dê ouvido à voz do diabo. Ah, se agarre à promessa, responda dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você fala isso porque você não sabe que a minha família toda é presa na idolatria. A minha avó Helena, alguns aqui conheceu, ela era católica, apostólica, romana, dos pés roxos, beata, de missa, de terço, de rosário. Tudo que você imaginar da igreja católica eu sei, porque a minha avó me ensinou, porque era dessas, praticante. Me converti com 15 anos. E ela não me ser crente dentro de casa, mas ela dizia: tudo aquilo que eu falar para você fazer, você tem que fazer. E eu devia obediência a ela. Quando chegava o final de ano, sabe que as pessoas antigas têm a tradição. Ela pegava as folhas de pitanga, jogava pela casa, incenso, incensava a casa. Aqui tem isso? Não, né? Mas lá em Lagoinhas tem. E incensava a casa, jogava as folhas de pitanga, dizendo que era para atrair prosperidade. E ela arrancava assim os galhos da pitanga e dizia assim: Kelly, agora empendura essa galha ali na imagem do meu Senhor Santo Antônio. Eu pegava a galha, chegava na imagem e dizia: eu estou colocando, porque ela me mandou, mas você vai sair daí pelas mãos dela. Passou-se os tempos. A igreja começou a inventar fazer caruru para vender. Lembra, pastora? E a igreja se achegou à minha avó. Era caruru, era uma festividade. Concluindo, porque eu quero ganhar tempo. A minha avó se converteu. A minha avó aceitou a Jesus. A minha avó foi discipulada. A minha avó passou a ser dizimista. A minha avó congregou. A minha avó foi batizada nas águas e hoje dorme no Senhor. Aquilo que era impossível aos olhos de muito se tornou possível, porque Deus não falha, não mente e não volta atrás em sua palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Será salvo você e a sua casa. Se agarre às promessas. Como manter a chama acesa, Kelly? Se agarre às promessas. E não duvide, porque o tempo está passando, porque Deus não usa o meu e nem o seu relógio. Deus fez uma promessa a Abraão e a Sara: vocês vão ter um filho. Só que o tempo passou e a Sara achou que aquilo que Deus prometeu não ia se cumprir. Deu Agar, que gerou Ismael. O tempo passou, mas a palavra do Senhor se cumpriu? Se cumpriu. Sara era velha, com certeza já estava na menopausa. Mas quando o Senhor fala, Ele cumpre. Ela foi mãe de Isaac. Deus promete e cumpre. Cresci em um lar destruído. E o Senhor, quando eu me converti logo, o Senhor falou para mim: eu te darei uma família abençoada. O tempo se passou.
Eu já tinha 18 anos, todas as minhas amigas estavam namorando. Todas elas iam para a praça de mão dadas com os namorados. E aquela estava o quê? Encalhada. Encalhada não, que eu falei com a missionária Nilza hoje. Encalhada é quem casa errado. E eu orando, falando com o Senhor, Deus, manda o meu varão. Eu quero assim, eu quero assado, eu quero desse jeito. Senhor, eu quero assim, eu quero o marido assim, tal. E orando ao Senhor. Passou-se 4 anos, eu conheci o meu marido. Namoramos e casamos. Temos 12 anos de casado para a glória de Deus. Tenho 2 filhas, a Mariana, minha primogênita, e a Helena, minha caçula. E tudo aquilo que eu não vivi lá atrás dentro da minha casa, Deus restaurou a minha sorte e cumpriu a sua promessa. E eu posso dizer, eu tenho uma família abençoada. Porque tem um carro que ele não tenho. É porque na minha casa tem paz, na minha casa tem alegria, na minha casa tem a presença do Senhor. E tudo aquilo que eu pedi ao Senhor, o Senhor fez. A sua palavra se cumpriu. Eu só esqueci de pedir a Ele que eu não queria careca e nem barrigudo. E aí veio careca e barrigudo. Peça a Deus certo, tudo escrito certo. Ô, irmã, é careca, Jesus. Não é defeito não, é bênção. Você olha daqui e reflete a glória de Deus na careca dele, aleluia. Eu brinco com ele porque eu tenho intimidade com ele, viu? Se agarre às promessas, diga para a irmã que está do seu lado, diga, se agarre às promessas. Ela vai se cumprir. Como manter a chama acesa, Kelly? Já vimos algumas coisas. Como manter a chama do avivamento, da presença do Senhor ardente, acesa em nosso coração. O que eu preciso fazer, porque a responsabilidade é minha. Diga, acreditar que o meu momento hoje não é para sempre. O meu momento de dificuldade que eu estou passando hoje não é para sempre. Todas as vezes que estamos em uma prova, estamos em uma situação difícil, temos a entender que não vai passar. É como se a gente não fosse ter força para passar por esse vento, por essa prova, por essa luta. Mas nada, nenhum mal é para sempre. O meu momento hoje não é sentença. A situação que eu estou vivendo difícil hoje não é para sempre. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que a prova ela passa, eu não me permito esfriar porque estou na prova. Quando eu entendo que a dor vai passar, que a luta vai passar, que o deserto vai passar, eu não me permito desanimar. Acredite, essa situação difícil hoje não é para sempre. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória de que há a ser revelada. Ou seja, o meu momento hoje não define o meu futuro. Eu sei que quando estamos enfrentando os desertos da vida, a sensação é de que não vai passar. Eu fui fazer uma ultrassom, eu preciso contar isso. Estava grávida da Helena, fui fazer uma ultrassom de rotina, porque senti que ela estava mexendo pouco, a barriga estava assim diminuída, né? E eu fui fazer uma ultrassom de rotina, porque estava tudo indo bem. E no dia que eu fui fazer a ultrassom, eu almocei um macarrão. E quando acabei de almoçar o macarrão, eu levantei e falei assim, e não peguei o prato e coloquei na pia.
me arrumei e fui sair. Quando eu cheguei na porta, da porta de acesso à minha cozinha, eu olhei e vi o prato em cima da mesa. E falei assim, quando eu voltar, eu boto ele na pia. Fui fazer um exame. Isso foi em abril. Voltei para casa em julho. Estava onde esse tempo todo? Dentro do hospital lá em Salvador. Passei esse tempo todo lá. O que eu quero te dizer é, a prova passa. Chegou o dia de eu ir para casa. E quando me colocaram dentro da ambulância, porque a minha placenta parou de funcionar. O cordão umbilical não estava mais fornecendo oxigênio para a Helena, nem nutrientes. Então eu tinha que fazer uma cesárea naquele dia. E quando me colocaram dentro da ambulância, que minha tia veio se despedir de mim, eu só falei assim, o Senhor, Deus me permita voltar para casa, porque eu tenho um prato para colocar na pia. Passou-se 3 meses, mas eu voltei. E voltei com ela nos braços, para a glória do Deus vivo e vergonha do inferno. O que eu quero te dizer é que esse momento difícil que você está passando hoje, vai passar. Não vai ser para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jó era um homem que tudo estava indo bem em sua vida, mas de repente o dia mau bateu à sua porta. E ele perdeu todos os bens, perdeu o mais precioso que foi os seus filhos, perdeu também a sua saúde, mas ele passou. E no capítulo 42 de Jó, no versículo 10, diz: Deus restaurou a sorte de Jó. Quero te dizer que o mesmo Deus diz para você nessa noite. E se você crê, você levanta a mão para receber. Deus restaurará a sua sorte. Deus está dizendo para alguém: eu vou restaurar a sua sorte. Essa tempestade vai passar. Olhe para o seu irmão e diga: a minha prova, a minha luta, o meu deserto não é para minha morte. Vai passar. Aleluia. Só em saber que vai passar, eu já estou glorificando ao Senhor. Só em saber que vai passar, o meu coração já se enche de fé. Só em saber que vai passar, já queima aqui. Vai passar. Diga para alguém, seja a boca de Deus, diga: vai passar. Não é o teu fim. Não é o teu fim. Vai passar. O que fazer para manter a chama? Lembre que o seu momento não é o seu destino. Em Marcos capítulo 4, versículo 35, nos fala que Jesus fala com os seus discípulos atravessarem para o outro lado. E os discípulos, obedecendo ao Senhor, entram no barco. E em um dado momento começa uma tempestade. E o vento começa a assolar e entrar água no barco. E eles pensaram que ia morrer. Mas a palavra do Senhor se cumpriu. Vocês vão chegar do outro lado. E chegou do outro lado. Diga: eu vou chegar. Diga com fé para o inferno ouvir. Diga: eu vou chegar do outro lado e vou cantar o hino da vitória em nome do Senhor Jesus. Já começou a sentir a chama queimar em seu coração? Já começou o Espírito Santo a avivar a sua fé, a sua alma? Vai passar. A tempestade passa, o medo passa, a angústia passa, tudo passa.
Não se entregue. Não desanime. Porque é apenas um momento ruim. Mas vai passar. Porque a glória da segunda casa será bem maior do que a da primeira. Assim diz o Senhor Jeová nessa noite. A glória da segunda casa será bem maior do que da primeira lá, Marlene. Aleluia. 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 Jesus está na casa e já começou a operar em nosso coração. Ah, Senhor, o Senhor tem liberdade para curar, renovar, restaurar e acender a chama no nosso coração. Aleluia. Vai passar. Durante esses dias que a gente estava aqui, todo dia o pastor pegava o microfone e cantava. Vai. Eu não sei a letra, mas eu vou cantar. Isso era ele cantando aqui de manhã. Mas eu quero cantar essa canção para você. Não se preocupe, eu não vou passar do horário. Aleluias. Feche os seus olhos e ouça a letra dessa canção. Aleluias. Bom, meu filho me deu um tom. Aleluias. Canta comigo. Tem uma palavra. Entrei errado. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus, canta, canta, já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. É noite de avivamento. Você mal conseguia falar, mas Deus ouviu. De pé, fica. Ele falar que vá. Ele está enviando um consolo. Pode se assentar. A igreja está aqui. A
A igreja que vai morar no céu está aqui. A igreja avivada está aqui. Como manter a chama acesa, Kelly? Atos, capítulo 2. Todos acharam? Eu não, me espera aí. Atos capítulo 2, versículo 1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Como manter a chama acesa? Não deixe de congregar. Estamos vivendo um tempo, isso é bom, da era digital, onde você tem a comunidade de assistir os cultos em casa, pela internet. Mas a palavra do Senhor nos enfatiza em Hebreus, dizendo que nós precisamos congregar. Nós precisamos estar reunidos juntos, em comunhão, uns com os outros. No tempo que eu não servia ao Senhor, nós comemorávamos o São João e a gente acendia as fogueiras, não era? No meu tempo. A gente acendia as fogueiras e ficávamos esquentando o fogo. E quando a lenha acabava, nós adolescentes, a gente corria na fogueira do vizinho, roubava a lenha, colocava na nossa fogueira, para que o fogo não se apagasse. Mas aí o tempo ia passando, não tinha mais lenha, e por não ter mais brasa e não ter outra brasa, né? O fogo se apagava. Se você vê um fogo vivo e você tira um tição, uma brasa e coloca ele de canto, o que vai acontecer com o tição desse fogo? Ele vai se apagar. E se você quer manter a chama da presença do Senhor, a chama do avivamento em sua vida, você precisa entender o quão é importante congregar. Estar aqui, reunidos. É aqui que você aprende. É aqui que tem adoração coletiva. É aqui que você recebe uma palavra. Quantas vezes chegamos na igreja quebrados e Deus usa alguém, nos dá um abraço, nos faz uma oração, nos dá uma palavra e saímos diferente da forma que adentramos. Aqui você recebe uma oração. Então não deixe de congregar. No capítulo 2 que nós lemos, foi quando se cumpriu-se o derramamento do Espírito sobre a igreja. Ela estava reunida. Estavam todos separados? Não. Estavam todos juntos no mesmo lugar. Como estamos aqui hoje, reunidos no mesmo lugar. E estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso, veemente, invadiu o lugar e todos foram cheios. E todos foram cheios da presença do Senhor. Hoje estamos aqui reunidos no mesmo lugar. E a palavra do Senhor se cumprirá também em nossas vidas. Sairemos daqui todos cheios da presença do Senhor. É aqui que somos renovados. Quando oramos uns pelos outros. Satanás quer te isolar. Quer te afastar. Quer te apagar.
Porque quando tira uma brasa do meio do fogo, ela se apaga. Mas você não é ilha para viver isolado. Você tem que estar no meio do fogo, no meio da igreja, para que essa chama não se apague. Experimenta faltar um culto, experimenta faltar 2, experimenta faltar 3, que no quarto você não quer ir mais. E Satanás nos engana com seus pensamentos de que sozinho nós vamos conseguir. É mentira, é engano. Ele quer te afastar daqui, sim. Vai fazer o que ele quer? Não pare de congregar. Olhe para o seu irmão e diga: não pare de congregar. Fomos feitos para a unidade. Mas as pessoas me feriram. Pessoas ferem, mas pessoas também curam. Temos que estar em unidade, em união. Vá para a sua célula. Vá para o culto. Esteja perto de crente fervoroso, que você vai ficar fervorosa o tempo inteiro. Selecione as suas companhias. Ande com o murmurador, que murmurador você se torna. Ande com uma pessoa de fé, que você se tornará uma pessoa de fé. Andar em unidade, dado a mão. Dê a mão do seu líder de célula. Dê a mão da sua pastora local. Anda de unidade. Satanás quer quebrar a unidade no meio da igreja, colocando contendinha, colocando disse-me disse. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de Betânia, não vou com a cara. Isso é coisa do cão. Eu não vou para o ensaio não, porque eu não gosto de ir A. Eu não vou para o ensaio não, porque eu não gosto de B. Eu não vou participar. Isso é obra das trevas e ela está queimada. Em nome de Jesus, diga: Deus me chamou para a unidade, para estar em comunhão com o meu irmão. E eu quero finalizar te pedindo, ficando de pé. Porque a palavra do Senhor diz que todos estavam reunidos e eles foram cheios.